Pronto, agora a gente tá se vendo, né, João? Agora sim, tá me Agora, vendo? agora sim, né? Todo mundo aparecendo direitinho. Então, João, só para Que quem bom. perdeu a apresentação, deixa eu logo começar a apresentar o João, para quem não conhece o João, que está no meu Instagram, tá? Então, vou repetir aqui a apresentação. O João, ele é psicólogo, ele é advogado, presidente da Comissão de Diversidade da OAB, e ele vai falar um pouquinho para a gente hoje sobre os desafios da população LGBTQI frente a esse cenário de isolamento social. Então, a gente vai falar um pouquinho de desafios tanto na questão psicológica quanto na questão de direitos, né, João? E aqui, já para a gente Sim. iniciar, não sei se você quer falar mais alguma coisa que eu deixei de comentar, mas já para a gente iniciar aqui, eu queria falar um pouquinho quais são as principais dificuldades, os principais desafios psicossociais hoje enfrentados pela população LGBTQI no Brasil, nesse cenário de isolamento social. Então, boa noite, Lucas. Boa noite a todo mundo que estiver assistindo a gente, né? É um prazer aceitar o convite. Na verdade, a ideia é que fosse presencial, né? Mas em tempos de pandemia, a gente tem que seguir realmente os protocolos de isolamento, de distanciamento social, ficar em casa sempre que possível. E eu acho que a live, né, usar os métodos tecnológicos virtuais para levar uma mensagem, um debate, enfim, conversar com as pessoas. E aí eu agradeço, antes de tudo, né, a iniciativa do Lucas em estar fazendo esse debate. Ele, na verdade, é um projeto, né, Lucas? O Politizando é um projeto, né? Que você está E isso fazendo é um isso também com projeto. outras pessoas. Sim, Ótimo, e eu sobre vários agradeço desafios. imensamente o convite, né, de poder participar, de poder estar contribuindo, enfim. E eu acho que esse debate ele não se encerra, né? Ele é totalmente cotidiano. Ele tem que Então, ser, né? bom, sim, tem que ser, na verdade. Eu estava até pensando, a gente fez essa semana eu com a doutora Mônica, né? A doutora Mônica Porto, que é presidente da Comissão de Diversidade Sexual da OAB Sergipe, uma grande amiga e colega também. E, enfim, vamos fazer algumas ainda que já estão marcadas. Tem uma para sábado com a Lana, tem uma para final do mês pela UAB com a doutora Juliana, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Mas eu penso que a gente vai ter, né, algumas programações agora para maio. Eu aproveito já para, né, fazer esse link com o debate da diversidade sexual, de uma coisa que a doutora Mônica falou que é bem importante. A gente acaba atingindo um público que muitas vezes não participa dos nossos eventos, né? Verdade. E aí é bem interessante pessoas que, por exemplo, começar pelas siglas, né? O Lucas Uhum. utilizou o LGBTQIA+. Eu geralmente vou utilizar mais o LGBTI, e aí a gente parte de referenciais, e nenhum dos dois está errado ou inadequado, né? Na verdade, eu me baseio no que a ONU atualmente utiliza, e foi o que até então ficou definido nas últimas conferências. Mas é sempre importante lembrar que as siglas, né, não se tratam de uma sopa de letrinhas, mas de inclusão de um público que é Exatamente. invisibilizado, e que nós tentamos, de alguma forma, quem milita, quem atua, quem defende, quem pesquisa, né, nessa área, poder incluir cada vez mais pessoas nessa gama, né, que é a diversidade sexual. E lembrar mais ainda que nós compreendemos diversidade sexual não excluindo os heterossexuais, mas compreendendo que dentro dessa perspectiva da diversidade sexual, a população LGBTI ela é mais vulnerável por conta de algumas vulnerabilidades, por conta de algumas violências históricas, né, e sociais que ela sofre e ainda continua sofrendo. E aí tu me pergunta, então quais são as principais dificuldades, né, psicossociais? Bom, as dificuldades elas já existiam, né, elas são históricas. Então, a dificuldade de emprego, a dificuldade de relacionamento familiar, a dificuldade de acesso a serviços públicos, né, de qualidade,
Então, a população LGBTI, principalmente algumas letras específicas, elas já vivem em uma situação de invisibilidade, de vulnerabilidade. E aí, quando a gente está num contexto de uma crise humanitária mundial de saúde, né, de uma pandemia, essa população, sem dúvida, ela fica mais vulnerabilizada ainda e mais invisibilizada ainda, né? Porque aí, por exemplo, a gama de pessoas ela aumenta, né? Que precisa de acesso e de serviços. E essa população, sem dúvida, é uma das pessoas que vai compor essa sociedade como um todo. Mas se ela já vinha de um histórico de invisibilidade, de João, dificuldades, essa dificuldade de acesso fica maior ainda. desculpa te interromper, é que eu esqueci de dar só um informativo. Quem quiser ir fazendo perguntas para o João, pode ir logo mandando, que aí eu já vou anotando aqui, aí no final, assim que a gente tiver o intervalo dos temas, eu já pergunto aqui para o João, tá? Então pode fazer as perguntas. Pode continuar, João. Ótimo, foi importante lembrar disso, porque aqui eu não consigo, enquanto eu estou falando, como eu fico olhando para cima, eu não consigo me concentrar se vem algumas perguntas. Então, por exemplo, se passar, porque vai entrando as pessoas, então se vai vindo alguma pergunta, eu não vou ver, né? Então Mas deixa eu para vou o Lucas anotando, aí, porque pode aqui vai ter deixar. como uma entrevista, né? A gente está fazendo no É. modelo de entrevista. O Lucas vai vendo aí as perguntas e a gente vai tentar elucidar e responder o que for possível. Bom, então as dificuldades são essas, elas já existem e no contexto de pandemia elas aumentam, elas ficam maiores ainda. Nesse sentido, eu poderia elencar a principal delas, que seria a questão do acesso ao emprego. Então, a população brasileira e a paraense e a belemense, ela já vinha, né, antes, numa busca pela retomada, pela recolocação, né, em espaços de trabalho, de emprego e renda. E numa situação de pandemia, essa dificuldade ela aumenta, porque aí o número de pessoas procurando se torna maior. E sem contar que, na verdade, não dá para continuar procurando. Por quê? Porque você precisa cumprir as orientações de isolamento ou distanciamento social. E as medidas adotadas pelos governos, né, principalmente em âmbito federal, elas demoraram muito para serem não só discutidas, votadas e disponibilizadas. Ainda tem muitas pessoas que ainda não conseguiram ter acesso a esses auxílios emergenciais. E muitas vezes também não há, por parte de governos estaduais ou municipais, e aí eu não vou falar só do estado do Pará, eu estou falando no contexto brasileiro, medidas com esse caráter também, né, de auxílios. Tudo, pelo menos que eu tenho visto de modo geral, é a garantia, por exemplo, de cestas básicas, né, multirões, para garantir a distribuição de algum auxílio ou algum apoio alimentar. E a gente sabe que a alimentação ela é, sem dúvida, fundamental, mas existem outras necessidades, né? Como, por exemplo, a própria compra de medicamentos para quem já fazia algum tipo de tratamento, a própria questão de transporte, de você precisar se deslocar para quem precisa, né? Vamos pensar, por exemplo, nas pessoas que fazem tratamento de HIV e AIDS. Elas precisam continuar fazendo o seu tratamento, indo para as consultas, indo fazer os exames, indo pegar a sua medicação. Então, existem algumas características e especificidades que muitas vezes não são pensadas. E quando a gente pensa na população LGBTI, essas circunstâncias, elas são invisibilizadas, são pouco discutidas e são mais agravadas e que a gente precisa, sem dúvida, pensar, porque elas são de caráter sim psicossociais, não só porque repercutem na sociedade, mas porque também causam algum tipo de abalo ou conflito emocional, né? Entendi. Muito bacana, João. E diante desse cenário de isolamento, desses agravamentos, quais seriam as possíveis soluções que a gente poderia ter para combater essas dificuldades, combater inclusive os preconceitos e uma série de outras situações que a gente sabe que são recorrentes já
de uma questão mais estrutural com relação à população LGBT, mas que a gente vê esse agravamento, de fato, nesse período de isolamento, nesse período de conflito com relação à saúde, e quais seriam as soluções que a gente poderia estar promovendo enquanto sociedade, enquanto seres atuantes, enfim, enquanto entidades, como, por exemplo, a Comissão de Pesquisa Jovem, etc. As medidas, na verdade, elas não são fáceis. A gente precisa pensar em vários âmbitos e não em contextos, como eu poder, ordinários, né? Tipo, primeira medida, segunda medida, terceira. Na verdade, eles precisam ser paralelos. E talvez é isso que esteja faltando por parte dos nossos gestores. Então, vamos pensar que, tanto no nível municipal, estadual e federal, precisava haver minimamente uma sintonia, no sentido de estabelecer alguns critérios, de saber estabelecer claramente para a sociedade o que vai funcionar, o que não vai funcionar, de que forma você vai acessar algum tipo de benefício, de que forma a população ela vai ser dividida, né, atendida, os serviços, inclusive públicos, que vão estar funcionando, ter algum tipo de organização mais clara, até por uma questão de informação mesmo. Então, por exemplo, tudo que se pega, muitas vezes, é por meio da internet. E na internet, assim como ela pode ser muito boa, ela também pode ser muito ruim. No sentido de que, infelizmente, há muitas fake news, né? Muita desinformação. Por exemplo, vamos imaginar na época da campanha de vacinação. Foi divulgado amplamente que estava funcionando em todos os postos de saúde. E aí várias pessoas se dirigiram a esses postos, né, inclusive violando, né, a orientação de isolamento ou de distanciamento, e ao chegar lá, não havia disponível. Então, é muito complicado quando você não tem a informação de forma clara, né, do que funciona, do que não funciona. E sem contar que para os próprios servidores que estão nessa linha de frente, também enfrentam as suas dificuldades, porque precisa se falar de EPI, você precisa ter estar preparado tecnicamente, cientificamente, com competência e habilidade para poder receber essas demandas, né? Então, são várias frentes que a gente precisa pensar para a gente poder começar a entender quais seriam os caminhos para uma possível solução ou pacificação, né? Eu não consigo ver uma coisa descolada da outra. Eu acho que a gente tem que pensar sim na parte de saúde, a gente tem que pensar sim na parte de economia, mas a gente tem que continuar pensando sim nas estratégias, tanto de prevenção quanto de intervenção, né? A nossa sociedade ela é muito diversa. Eu não posso pensar que medidas, por exemplo, que sejam adotadas em Belém sejam iguais em Salinas, né? Em Colares, em Primavera, que agora teve o primeiro caso, no interior, na região da Transamazônica. São contextos, são situações totalmente diferentes, né? Isso eu estou falando só a nível de Pará, e a nível de Brasil mais difícil ainda, né? Mais complicado ainda. Mas eu penso sim que a gente, né, para tentar só resumir o que eu quero dizer em termos de solução, a gente precisa de gestores comprometidos e capacitados com as suas equipes técnicas para poder orientar os caminhos que realmente devem ser tomados, e esses gestores não podem, de forma alguma, ignorar essas orientações técnicas. Então, esse é talvez o principal caminho nesse momento, é a falta de não só de entendimento, mas de uma assessoria técnica competente, né, nessas gestões. A gente percebe muita coisa sendo feita ou politiqueira, né, ou de forma desencontrada, ou de forma não técnica, né, com falas, inclusive, sem caráter, sem senso, né, sem bom senso para serem colocadas, né, para a sociedade. Então, o primeiro caminho seria isso. Um segundo seriam os próprios serviços que estão sendo disponibilizados poderem divulgar de forma adequada essas informações. Então, por exemplo, hoje,
Os CRAs, quais são os CRAs? Quais são os pontos? Eu posso fazer o cadastro? Eu posso ter acesso a um benefício eventual, como estava tendo? A gente vai ter algum tipo de limitação? Vai ter, de repente, algum tipo de senha, um quantitativo? Vai ter um polo, um centro, um local? Esses hospitais de campanha, como é que vai ser feita a regulação? A regulação vai ser municipal? Vai ser estadual? Se eu passo mal, qual é o local de referência que eu posso procurar? Então, são orientações que precisam ficar claras, tanto do ponto de vista de saúde, como do ponto de vista social, né? E principalmente, né, para concluir, como a gente está falando de população LGBTI, pensar nas questões de segurança. Porque, querendo ou não, as violências elas continuam acontecendo. Então, as violências contra a mulher, contra a criança e adolescente, a homotransfobia, ela continua acontecendo. Então, quais delegacias realmente eu posso procurar? Eu consigo fazer um boletim de ocorrência na delegacia virtual? Qual é o endereço? São essas orientações, informações que nós, inclusive, eu, você, né, que temos um pouco mais de acesso, de privilégios, né, em algumas informações, a gente tenta garantir, mas que a gente sabe que não está chegando de forma correta nas massas, né? E são que, na maioria das vezes, precisam de mais informação e mais instrução, porque acabam sofrendo muito mais fortemente esse processo. E, João, mediante a isso, a gente sabe que as questões elas se agravam nesse período, elas existem, como você falou no início, deixou bem pontuado, o combate ele tem que ser diário, o diálogo também tem que ser diário, e a gente tem que estar a todo momento conversando sobre isso, atingindo o maior número de pessoas. Então, só a cunho de informação, quais seriam essas delegacias virtuais, onde as pessoas poderiam buscar, só para quem está, de repente, ouvindo ou conhece alguém que está precisando desse auxílio, só para te deixar essa informação aqui disponibilizada, de como recorrer em eventuais situações de um certo preconceito ou uma agressão, coisas do tipo. Em termos de serviços municipais, os serviços tanto de assistência quanto de saúde, eles foram colocados como serviços essenciais. Então, eles não deixaram de funcionar. Só foi realmente realizado a diminuição no quantitativo de servidores, não só para prevenir também a saúde dos servidores, mas também a própria saúde da população. Haver um certo controle no quantitativo de pessoas que vão estar sendo atendidas. Mas esses serviços todos continuam funcionando. Então, tanto os CRAs do seu bairro, né, nós temos atualmente 12 CRAs distribuídos na cidade de Belém, os CREAs, que são os Centros de Referência Especializados da Assistência, que atendem as vítimas de violação de direitos, também continuam funcionando, ainda que em regime de escala, e cada um com o seu procedimento interno, né, para receber essas pessoas, para garantir não só a segurança delas, mas também do servidor. Então, todos eles continuam funcionando. Agora, em termos de saúde, eu não sei te dizer, assim, a gente sabe que as UPAs, né, continuam funcionando, mas ontem, pelo menos o que chegou ao nosso conhecimento, é que está havendo por parte dos servidores, né, da área da saúde protestos e denúncias por conta da falta de EPIs. E aí, realmente, eu não sei agora, nesse momento, te falar realmente hoje. Se eu procurar, por exemplo, posto de saúde, será que eu vou conseguir atendimento? Será que eu não vou me expor mais ainda? Até por uma outra doença que não seja o corona, por exemplo. Eu estou com uma dor de garganta, sei lá, né? Uma virose, uma bactéria, alguma outra coisa que não seja o corona. Será que eu posso ir ao posto de saúde? Então, assim, se posso, vou ter o atendimento, vou ter o médico, ou eu vou ficar numa fila, não vou conseguir ser atendido, né? Tem um número de fichas, são essas informações que hoje eu não saberia te dizer. E em termos de segurança, né, de delegacias, foi feito um encarte, né, que eu posso disponibilizar também no meus stories daqui a pouco, que das delegacias que elas estão funcionando para esses crimes mais hediondos, né, considerados hediondos, crimes de violência contra a mulher também. Então, a delegacia da mulher ela continua funcionando. Mas, por exemplo, a delegacia de crimes homofóbicos e discriminatórios ela foi suspenso, né, o atendimento. E aí houve, né, por parte até da Defensoria Pública, um pedido para que a Polícia Civil reconsiderasse ou, de repente, orientasse as demais delegacias
para que disponibilizasse que elas também realizassem esses procedimentos, que essa população não ficasse, né, à mercê desse atendimento. E, paralelo a isso, a delegacia virtual, que é delegaciavirtual.pa.gov.br, você joga no Google, é a Delegacia Virtual do Estado do Pará, você pode estar fazendo alguns boletins virtuais por meio desse site e, enfim, buscar também algum tipo de auxílio. Nós, enquanto OAB, participamos tanto do Comitê Estadual de Enfrentamento à LGBTI-fobia, quanto do Conselho Estadual de Diversidade Sexual. E a gente tem feito, né, reuniões virtuais, discutindo essas demandas, identificando, junto com o movimento social, é importante que se diga isso, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e somando esforços de que forma a gente pode ajudar essas pessoas, seja no encaminhamento, seja no acesso a algum auxílio eventual, seja a encaminhar, né, orientar para procurar aquele órgão que vai disponibilizar algum serviço, seja no auxílio alimentar. A gente tem tentado, né, unindo forças e trocando informações para poder ajudar o máximo de pessoas possível. No entanto, é importante frisar que a gente está no contexto de pandemia e que tudo está mais difícil. Já era difícil e nesse contexto ficou um pouquinho mais. Mas, João, muito obrigado. Eu acho que essa informação ela já vai servir para muita gente que precisa, por exemplo, ter essas informações, saber se a delegacia de crimes homofóbicos está funcionando ou não. Então, tudo isso já é muito importante para essa pessoa ter um direcionamento melhor na hora de buscar. Aproveitando, surgiu uma pergunta aqui, aí bora ver como é que tu responde, porque eu acho que ela vai ficar bem atual, mas aí dá para a gente tentar estabelecer um diálogo aqui. Se com a mudança do ministro, né, da Saúde, a tendência desses... Então, acho que desconectou rapidinho o João ali. Não, eu estou ouvindo. Tá me ouvindo, João? Tá, sim. Então tá. Então, a tendência seria piorar com essa mudança agora? Foi hoje à tarde, né? Então, bem recente. Eu estou tentando acompanhar, né, na medida do possível, tentando também manter a minha saúde mental nessa chuva de informações que acontecem, né? Todos os dias é uma novidade, a gente não consegue nem ter uma sobriedade para poder lidar com as informações, mas vamos tentar, porque querendo ou não, independente da questão profissional, nós temos as nossas posições pessoais, políticas, do que a gente pensa, né, sobre determinadas ações, mas vamos tentar separar aqui um pouquinho. Então, o primeiro ponto, vou falar de modo geral, né, dentro de uma gestão pública, sem dúvida, você andar com uma equipe muito mais alinhada, né, é muito melhor. A gente não pode deixar de considerar isso de modo geral. Né? Você, por exemplo, digamos, você é um gestor e eu faço parte da sua equipe. É muito bom que a gente tenha, claro que a gente vai poder divergir em alguns momentos, mas dentro de procedimento, o importante é que a gente caminhe com uma ideia, né, próxima. Não igual, porque nunca vai ser, mas que a gente tenha pensamentos, defenda princípios que sejam próximos. Não tem como, por exemplo, você defender a vida e eu defender a tortura. Eu não consigo ver, né, um alinhamento político, filosófico, teórico, enfim, numa situação dessa. Então, do ponto de vista de gestão, o ideal é que realmente as pessoas possam caminhar mais alinhadas. Quando a gente adentra ou avança para uma questão mais específica a respeito do governo atual, e aí eu vou tentar me isentar das minhas posições pessoais, mas falando de modo, né, mais técnico, é muito nítido que o gestor tinha um perfil e um direcionamento e que a pessoa que fazia parte da sua equipe tinha outro direcionamento, tinha uma outra fonte. É como quando a gente começou o vídeo, a gente falou sobre isso. Né? O Lucas falou determinada sigla. Eu utilizo outra sigla, porque eu bebo nessa fonte.
No nosso caso, especificamente, não são coisas tão distantes, né? Não são coisas tão incompatíveis. Mas quando essas fontes elas começam a ser muito realmente díspares, indo na contramão ou em lados totalmente opostos, isso coloca em xeque todo o protocolo que pode ser estabelecido. Então, o ministro ele bebe na fonte da OMS, né, em critérios técnicos da equipe que compunha, né, até então, a gestão dele, do Ministério da Saúde. E o presidente não. Ele tem um outro, né? Na verdade, é complicado falar de forma técnica, né? Mas, enfim, eu não sei nem dizer qual é a fonte que ele bebe. Mas ele bebe em outras fontes, né? A ponto dele tentar dar uma de médico, né? Orientando um procedimento com uma medicação que ainda está em testes, né? E eu achei bem interessante. Ontem eu tive a oportunidade de assistir pela primeira vez, realmente, o ministro muito mais leve, o ex-ministro, no caso agora, né, o Mandetta, falando especificamente sobre a cloroquina, porque até então eu ainda não tinha visto ele se posicionar a respeito disso. E foi muito interessante porque ele trouxe uma perspectiva técnica do uso da cloroquina, quando realmente é administrada em população mais idosa, ela tem como uma dos efeitos colaterais as arritmias. Então, isso sendo administrado em uma população dessa, corre em risco, né, o agravamento de alguma possível parada cardíaca, um AVC. Então, ele tem que ser administrado com muito cuidado. É um protocolo médico, uma responsabilidade médica. E isso é muito complicado quando você coloca de forma geral para toda uma população. É como se eu dissesse assim, olha, essa máscara vai caber fielmente no rosto de todas as pessoas, né? E não cabe. A luva não entra igual na mão de todas as pessoas. A medicação é a mesma coisa. Em mim pode ser feita uma reação, em você é outra. E por isso, talvez, a grande dificuldade nesse momento de você até falar ainda num tratamento único e talvez até numa vacina, principalmente quando a gente fala de vírus. Houve a mudança. Eu acho que ainda é cedo para a gente poder avaliar a mudança em si, né, da pessoa. Mas pelo menos um pouco do que eu já vi do histórico dele, ele tem uma perspectiva muito mais, vamos dizer, menos humanista da coisa, né? Mais fria. Então, por exemplo, se tem em risco a vida de um adolescente, de um idoso, salva-se do adolescente. Friamente calculado, né? E para nós, inclusive, que militamos, né, direitos humanos, é muito complicado trabalhar ou ter em nossa equipe, por exemplo, pessoas que bebam nesse tipo de fonte, que tenham esse tipo de perspectiva. Então, a princípio, eu tenho, vamos dizer, esse receio em relação a essa questão do novo ministro. Mas eu quero e torço, sim, para que ele possa manter, né, uma sobriedade dentro do Ministério da Saúde, que hoje, numa situação desse contexto, é de fundamental importância para todo o país, possa ter liberdade para atuar e que ele possa ser mais técnico do que político. É o que eu penso. E que realmente a fonte que ele beba seja na ciência, né? Eu estava conversando ontem com a mamãe, a gente falava sobre isso, e aí eu falei assim, é muito complicado. E aí o ministro coincidiu que a entrevista dele também colocou isso, que foi no sentido, é muito complicado na área da saúde você levar em consideração, por exemplo, um relato de experiência. Né? Uma evidência muito fraca para você aplicar para toda a população. Então, por exemplo, eu tive um medicamento que teve uma eficiência de 94%. Mas 94% de quantas pessoas? Dentro de uma UTI com 10, com 20, 94 é muito pouco no 10, universo de 200 milhões de pessoas. Né? Então, isso que a gente tem que levar em conta quando a gente está falando de ciência. Ciência, fazer ciência, e para mim que tem uma profissão que está diretamente ligada à área da saúde, a gente tem que ter conhecimento, né, científico, a gente tem que ter expertise, que é experiência, né, profissional, mas a gente tem que realmente fazer pesquisa.
E aí, nesse sentido, talvez o que esteja faltando para os nossos gestores, de modo geral, seja realmente o compromisso com esses pilares. Né? Hoje eu acredito que o Brasil, e eu tinha muita esperança nisso, como o gigante que ele é, né? Ele pudesse ser realmente um protagonista na luta contra essa pandemia. Tanto por conta do SUS, que é totalmente diferente, né, o sistema de saúde nos outros países, então pelo fato da nossa saúde ela ser 100% pública, a gente teria não, nós temos instrumentos técnicos, nós temos pessoas técnicas, nós temos expertise, né, em poder fazer saúde. Nós temos laboratórios que são referências internacionais, nós temos a competência de poder desenvolver medicamentos aqui no nosso território. O grande problema é que a gente vem de um histórico aí de pelo menos 4, 5 anos de desinvestimento na saúde. Isso tem que ser falado, tem que ser colocado. Isso começa com a PEC, né? Que diminuiu os investimentos na saúde, diminuiu os investimentos na pesquisa, diminuiu os investimentos na ciência. Isso tem que ser falado, isso tem que ser colocado. Independentemente do partido A, B, C, do gestor A, B, C. Né? Então, nesse momento, o alinhamento, seja ele, como eu falei, tanto no plano municipal, quanto no plano estadual, quanto no plano federal, teria que ser esse. Deveria dizer assim, olha, nós vamos investir agora em pessoas técnicas, nós vamos também investir em ciência. O Ministério da Ciência e Tecnologia ele tinha que ser um protagonista nessa luta. Né? No levantamento, no monitoramento dessas pesquisas, na liberação de recursos para essas pesquisas. Né? Cadê os nossos pesquisadores? Cadê as pessoas que perderam as suas bolsas e que tiveram que, inclusive, ir para outros países ou desistir dos seus mestrados e doutorados? A gente tem essas pessoas aqui no nosso país, a gente teria como investir. O que está faltando talvez seja também isso. Então, eu espero que esse ministro, né, tentando ainda responder a pergunta, ele possa realmente ser mais alinhado, independente da posição política dele, a uma questão científica, a seguir protocolos científicos, e que a gente possa ter nos próximos meses um cenário mais tranquilo, pelo menos de estabilização dessa pandemia no nosso país. Né? É o que eu quero acreditar. Mas veremos cenas dos próximos capítulos, né? E uma estabilização também de ideias, né? Que eles consigam concordar e trabalhar de uma maneira um pouco mais unida, né? Porque quando se trabalha, como tu mesmo falaste, de uma maneira divergente, acaba que dificulta para ambos os lados, né? Então, que eles possam se alinhar e trabalhar baseado principalmente no critério e no posicionamento científico da coisa, né? Em estudos. Realmente, de fato, está um pouco cedo para a gente começar a falar, criticar, etc. A gente ainda não começou a ver como é que esse novo ministro está se posicionando ou como ele vai se posicionar. Apesar de a gente ter um histórico prévio dele, a gente precisa ver como é que ele vai se posicionar nesse momento singular de pandemia. Então, a gente tem que aguardar um pouquinho para ver, até para a gente poder... Só uma informação que eu não poderia deixar de esquecer, que foi no caso, o ex-ministro, né? Mas foi nessa atual gestão que a cartilha de saúde da população trans, né, e da saúde do homem trans foi retirada do site do Ministério da Saúde. Então foi na gestão do ministro Mandetta. Querendo ou não, a gente não pode deixar de fugir, né, da questão que este atual governo, em âmbito federal, ele tem um posicionamento claro de como realmente ele lida com essas questões do público, né, da população mais vulnerável. A gente não pode esquecer desses detalhes. Por mais que ele tenha, né, pelo menos na questão da pandemia, tido um protagonismo e ações mais voltadas, né, e alinhadas com a OMS, a gente sabe que por trás existem questões políticas e que, por mais que eu queira que dê certo, eu não consigo ver um horizonte tão otimista. Eu sou mais realista, eu não sou uma pessoa muito otimista, eu sou mais realista, de que as pessoas tenham senso, ou bom senso, ou sobriedade, ou até sanidade, para lidar com algumas questões de saúde da população.
população, infelizmente, é o que eu acredito. E a gente tem que levar em consideração também históricos, né? Históricos são importantes. Assim, o Mandetta, ele teve um histórico de desmonte muito grande com relação ao SUS. E além de um histórico muito grande com relação à expulsão dos médicos cubanos do país e uma série de outras coisas. Por isso que eu falo, como tu falaste, né? Então, a gente tem que também esperar um pouquinho para ver como é que esse ministro vai se comportar, de repente, enfim, sem antes, apesar de ter um histórico também que a gente analisa, então, esse teu posicionamento é muito baseado também no histórico dele, que a gente já conhece o pouco que a gente conhece, né? Mas vamos ver como é que ele vai se comportar. Então, mediante a isso, João, mediante a todo esse cenário que tu já colocaste pra gente, qual seria, no caso, o papel da sociedade frente a essa questão do isolamento, frente a essas dificuldades dos grupos mais vulneráveis, em específico a população LGBT? E então, qual seria o papel da gente enquanto sociedade, já não mais como uma instituição, enfim, enquanto sociedade? Bom, tem duas perspectivas. Eu acho que antes de mais nada diferenciar uma coisa da outra. Então, uma coisa é isolamento, outra coisa é distanciamento. Isolamento é o que é recomendado como regra geral. Distanciamento é aquele que, para as pessoas que infelizmente não podem deixar de sair, que não podem ficar isoladas, porque inclusive atuam em atividades essenciais, como, por exemplo, os profissionais de saúde, os profissionais da assistência social, os profissionais da segurança pública, enfim. Os próprios motoristas de caminhões de caminhão, né, enfim, de transporte, são pessoas que são essenciais para o mínimo, né, de sociabilidade e cidadania. Então, essas pessoas elas precisam manter o distanciamento e seguir ainda os protocolos de saúde. Então, higienização das mãos, o uso das máscaras, enfim, respeitar um certo limite, né, de contato com as pessoas, de higiene, né, enfim, vamos dizer, enquanto sociedade, é fundamental isso. E para aquelas pessoas que realmente podem ficar em isolamento, que estão, por exemplo, liberadas das suas aulas, né, dos seus cursos, que fiquem em casa realmente. Né? Então, eu penso que essas são, de modo geral, o que a sociedade pode estar fazendo. Paralelo a isso, eu vi surgir, né, uma grande onda de voluntariado, e de doação. Eu acho que é uma forma também que você pode ajudar. Né? Então, tem muitos institutos que estão precisando. Por exemplo, recentemente eu vi uma amiga minha colocando, ela atua nessa área, que é o Pão de Santo Antônio, que estava precisando de doações. Né? Então, se você tem alguma, você pode doar, você pode comprar, né, uma cesta básica que seja, uma doação em dinheiro, você, né, procurar. Principalmente as que tem aqui no estado do Pará, né, a Aval. Nós temos algumas entidades, né, organizações que cuidam de pessoas já mais vulneráveis. Paralelo a isso, eu acho que o movimento social ele é fundamental. Então, tanto o movimento LGBTI, o movimento de mulheres, o movimento das pessoas sem moradia, né, as próprias associações de bairro, é fundamental que essas pessoas, as suas lideranças, possam também, né, serem contatadas por aquelas pessoas que querem doar, querem, né, enfim, dar um pouco de apoio, de ajuda, para poder receber e que realmente aquilo que a gente quer doar possa chegar a quem de direito. Porque o que eu percebo também no Brasil é que há talvez um certo descompasso, né, do momento que sai até onde chega. Parece que se perde, né, aí no meio e que a gente não realmente consegue atingir o público que a gente quer. Então eu penso que enquanto sociedade a gente não pode demonizar os movimentos sociais. Os movimentos sociais eles são de fundamental importância nesse momento. E a gente precisa sempre estar, né, em contato e, enfim, tentando trabalhar com eles. Paralelo ao movimento social, existem algumas organizações da sociedade, né? Por exemplo, algumas instituições, como a própria OAB, né? A própria FUNPAPA, no caso de Belém,
né, que responde pela assistência do município, as secretarias de assistência de outras cidades, né, secretarias de assistência municipal, as secretarias de saúde. Você também pode estar tentando entrar em contato enquanto sociedade e verificar o que você pode ajudar. Então, por exemplo, você é um técnico de enfermagem e está desempregado. Será que você não pode ser voluntário em algum desses locais, desses espaços, né? Na doação de alimentação, por exemplo, aqui nós temos, em relação, por exemplo, à população em situação de rua, ela está concentrada no Mangueirinho e no Mangueirão. Então, que você vá pelo menos um dia, né, verificar um apoio, uma ajuda, aquilo que você pode fazer. Não necessariamente é dinheiro, né? Às vezes é a sua força, pode ser uma manhã, uma tarde. Eu penso que a sociedade, nesse momento, ela pode se ajudar dessa maneira. Claro, como eu falei, seguindo sempre os protocolos de prevenção, de higiene, de recomendação, para também não se expor e não colocar também ninguém em risco, sem dúvida. Mas são ações, microações, que podem ajudar, sem dúvida, no momento desse de pandemia. Né? Ajudar não sobrecarregando serviços, né? Com fake news, com aquilo que você divulga na internet, isso também é uma forma de ajudar. Nós temos, por exemplo, no caso do Pará, é um dado, eu vou me esquecer agora qual foi a porcentagem, mas assim, o número de ligações de trote para o 190, para o 180, para esses números, né, de disque de denúncia, de violência, o disque sim, eles são muito altos. Então a gente está também no momento, essa pandemia ela é um momento também de reflexão da nossa humanidade, da nossa convivência em sociedade, de que país, de que mundo a gente quer depois que passar. Se passar, né? Nós estamos trabalhando ainda com, enfim, nós não temos ainda a certeza do que realmente vai acontecer. Então, eu penso que, né, eu falei isso na live da segunda-feira com a Mônica, eu não consigo ver, e também já falei no início aqui, essas ações, esses debates distanciadas. Você não pode, por exemplo, eu estou falando de pandemia, eu vou deixar de falar de meio ambiente. Não. Tem que falar também de meio ambiente, de conservação de lixo. As pessoas produzem muito lixo. Né? Eu ando aqui, Belém é uma cidade que sempre está, né, chovendo e acaba alagando. E aí, claro que aí a gente pode também trabalhar na perspectiva de ausência de serviços, de saneamento básico. Mas, paralelo a isso, a sociedade também pode ajudar, né, reciclando, evitando que possa aglomerar, né, mais lixo e trazer outras doenças, porque a pandemia é uma doença, mas nós temos os influenzas, nós temos a dengue, né, nós temos uma série de outras doenças que estão aí em pauta e que também acabam sobrecarregando o nosso sistema único de saúde. Eu penso que são essas pequenas ou grandes ações que podem fazer a diferença quando a gente fala da participação ou da ajuda da sociedade. João, inclusive, esse tema já puxa para a nossa próxima pergunta aqui, que também já vai recorrendo já para o final, mas muito interessante. Então, de que forma que a falta de representatividade ela impacta diretamente nessas faltas de políticas? Até porque, até pelo que tu acabaste de falar, a gente percebe que um problema da sociedade vai puxando o outro, né? A falta de educação vai gerando a falta de educação ambiental, gera a questão das poluições, etc. Aí depois vai gerar a falta de saúde, que já vai impactar em etc. Então a gente vê que um problema acaba se interligando a outro, e um problema que tem seriedade, ele já gera seriedade em outros, e, enfim, agravamento. Então, de que forma que a falta de representatividade, no caso, ela contribui para a falta de políticas públicas? Perfeito. A gente até tinha discutido, né, sobre esse tema, a importância de tocar nesse tema da falta de representatividade. E aí é importante, principalmente para o público que está ouvindo a gente, o que significa essa representatividade, né? É muito complicado quando você olha para uma sociedade que mais de 54% da população é mulher, são mulheres, e você tem
né, 2, 3, 4 mulheres em espaços de poder, de comando. Né? Então a gente pode, de repente, pensar, poxa, será que as políticas estão sendo pensadas também para as mulheres, de forma homogênea? Né? Já pelas pessoas que votam, pelas pessoas que decidem, pelas pessoas que cuidam desse dinheiro. Então, isso é um pouco, né, um exemplo para poder pensar, né, a representatividade. Eu estava conversando com a Mônica e falando sobre essa questão política, por exemplo, a própria população LGBTI em espaços de, enfim, discutir a política pública, a legislação. Quantos hoje a gente pode dizer que realmente são LGBTIs ou que defendem a pauta LGBTI estão, seja no Congresso, seja na Câmara de Vereadores, seja na Alepa ou nas, né, Assembleias Legislativas enfim, dos outros estados? É muito pouco. Não há, na verdade, a representatividade. Não tem, E né? aí, quando você não tem representatividade, você não tem pessoas que sofrem na pele, que têm, né, experiência para poder discutir a política pública de forma adequada. É muito simples, né? Como é que eu posso pensar, por exemplo, hoje o que está acontecendo nos Estados Unidos? A população negra ela tem sido a mais atingida, mas é porque talvez ela seja, né, ser negro acaba sendo um fator de risco. Do ponto de vista de saúde, não, mas do ponto de vista de políticas públicas e do ponto de vista social, sim. Por quê? Porque é a população que está mais distante de acesso a essas políticas tem mais dificuldade de acesso a políticas de educação, de saneamento básico, de prevenção. Então, acaba sendo as principais vítimas, né, acometidas pelo coronavírus. Óbvio. Então, a importância da representatividade, quando a gente está falando nos espaços políticos, nos espaços de poder, nos espaços de tomada de decisão, eles são de fundamental importância. Eu, por exemplo, eu defendo que seja 50% de participação das mulheres. Né? Eu não concordo com esse negócio dessa cota de 30%, 20%. Eu sou 50%. Eu acho que é o mínimo que deve haver em toda a composição. Você tem que ter a participação de mulheres, você tem que ter a discussão na perspectiva também da mulher. É ela que pode falar por ela. Quando a gente está discutindo a questão da população LGBTI, nós precisamos ter pessoas da população LGBTI que sejam representadas por quem realmente conhece essa pauta. Nós precisamos eleger pessoas que representem, de fato, a população LGBTI. Nada contra as madrinhas, os padrinhos, né, os outros políticos que sempre defenderam. Mas eu vim para romper com essas estruturas. Eu não quero que ninguém esteja falando por mim. Eu posso falar por mim. Eu espero que outro LGBTI possa falar por mim, porque ele sabe a mesma dor que eu sinto. Ele sabe realmente como funciona, como é. A gente precisa de pessoas que tenham essa expertise, tenham essa experiência, para poder realmente debater quando estiverem nesses espaços de tomada de decisão. E nesse sentido é muito importante, você que vem, né, como pré-candidato pelo PSOL, é muito importante, eu que também vou vir como pré-candidato, é muito importante que nós possamos estar, né, sendo consultados, possamos estar, inclusive, nessa luta, né, política, e aí quando eu falo luta política não é do embate ou da guerra, mas da discussão, da promoção de um debate mais diverso, mais qualificado, mas principalmente, Lucas, mais inclusivo. Né? Eu acredito que a representatividade ela tem que ser sinônimo não só de inclusão, mas também de um termo emprestado, né, de quem, né, é feminista, que é a sororidade. A gente precisa que a população LGBTI vote em população LGBTI. E eu estava ontem pensando num termo, porque tem algumas coisas, a gente começa a refletir, né? A gente fica em isolamento, a gente vai refletindo, vai tendo contato com alguns autores e vai lendo uma coisa ali, um autor ali. Eu sou péssimo também com o nome de autores, mas eu consigo, né, pegar a ideia. Eu estava lendo alguns autores, né, Audre Lorde, enfim, a Davis, enfim, lendo algumas coisas, né, da população negra e fazendo reflexões até, por exemplo, com um programa como Big Brother, enfim, fazendo muitas reflexões e eu estava pensando numa Que questão tem assim que a gente gerado precisa pautas debater. interessantes, né?
Sim, pautas interessantíssimas que a gente poderia fazer talvez uma live só para discutir isso. Sim, a gente Mas, vai para combinar. poder fechar nessa ideia, me veio um termo que é algo que tem me mobilizado ou me incomodado de alguma forma, e eu coloquei como o descruxizar. A gente tem muito essa questão do crush, né? Que é vamos dizer, o termo atual, o que seria mais próximo de um amor platônico, aquele que a gente admira, mas que a gente não conhece Uhum. e não nada. Dentro da população LGBTI é muito comum quando a gente, né, dar biscoito, né, um termo que é muito utilizado, para essas pessoas que têm, de repente, uma imagem, um corpo e tudo mais. E a gente está precisando descruxizar isso, a gente está precisando, né, deixar de dar esse biscoito, deixar de ficar pagando, né, dízimo para essas pessoas que não contribuem em nada para o nosso debate. Que na hora realmente da luta, eles dizem: não, não tenho preconceito, até tenho alguns amigos, mas eu não gosto do afeminado, eu não gosto do cara que dá em cima, do cara que é isso, do cara que é aquilo. E vem Porque acaba desconsiderando, não gosto da legitimando um parada gay, estereótipo, né? Acaba cheio de legitimando um estereótipo, estereótipo que é heterossexual até. Né? Então, legitima esse estereótipo. sexista, Exato, heteronormativo, heteronormativo, e que exatamente. cada vez segrega ainda mais. E que coloca, por exemplo, as pessoas que são, por exemplo, pretas, pobres, periféricas, que têm dificuldade de acesso à educação, em uma situação bem mais difícil de inclusão, né? E que recai lá nas primeiras perguntas. Quais são as dificuldades psicossociais dessa população? Ora, elas são históricas, elas são culturais, a gente precisa combater isso. Então, se fica aqui, eu acho que tem muitas pessoas que são da população LGBTI, que são heterossexuais, né, aqui participando, acompanhando a nossa live, que a gente possa refletir sobre isso, né? O que a gente tem feito no nosso dia a dia, quem realmente a gente tem valorizado, porque isso implica diretamente em quem a gente vota. Não adianta a gente querer ficar aqui reclamando que nada muda. Por que, que nada muda? Porque quando a gente olha para a nossa representatividade, continuam as mesmas pessoas que estão lá há décadas. Uma dessas Uhum. pessoas que não fez nada por ninguém, nem pelo público que ele supostamente defende, ficou lá quase 30 anos recebendo sem trabalhar, né? Só causando polêmica. Se for para causar polêmica, polêmica a gente causa até na internet, né? E não precisa estar Uhum. recebendo dinheiro público. Então, são coisas que a gente Verdade. precisa refletir com a população LGBTI, né? De que país, de que mundo a gente quer realmente para os próximos anos, e que perpassa, sem dúvida, por uma discussão de representatividade, mas que repassa também por esse descruxizar, como eu estou falando, né, de ficar garantindo um prestígio para quem não merece, né, quem não deveria ter. Eu vejo pessoas com 143 mil seguidores, e aí você olha, né, a população LGBTI endeusando, e que uma pessoa que, né, não fez nada, não luta. E a gente está aqui se batendo, se matando, gastando dinheiro do nosso bolso, sem dinheiro às vezes, Bem, né, para poder lutar por aquilo que a gente acredita, e muitas vezes é um trabalho que é também invisível, até porque acho que nem também é muito legal ficar se vangloriando por alguma coisa, mas que a gente faz e que precisa ser sim aplaudido, né? E eu acredito muito que a gente precisa discutir nessa reflexão, nessa mudança, né? Nessa emancipação dessas pessoas que ainda estão presas em alguns preconceitos. e só para fazer uma breve enfatizada no que tu falaste com relação à representatividade, a gente também acaba, muitas das vezes, quando a gente coloca uma pessoa que represente aquele movimento, mas que não necessariamente seja daquele movimento, ou movimento de mulheres negras, ou movimento de LGBTs, enfim, mas só que representa como madrinha, padrinho, acaba que também te legitima um certo preconceito estrutural que diz que aquele público especificamente não tem capacidade para assumir aquela posição. Então, vamos colocar uma pessoa, de certa forma, mais capacitada, mais normativa da sociedade para falar pelas aquelas pessoas. Não porque a gente não deixaria aquela pessoa ir lá e falar das lutas, das causas dela por conta própria,
A gente sabe que existem pessoas extremamente qualificadas para assumir aquele lugar, mas é também devido a um preconceito que é estrutural, que está inserido, enraizado na sociedade. Então, muitas das vezes as pessoas preferem, até o próprio público, no caso, por exemplo, LGBT, às vezes prefere colocar uma pessoa mais normativa na sociedade, que, entre aspas, tem mais prestígio pela sua aparência, enfim, por outros motivos, e colocar aquela pessoa naquele local e, infelizmente, não vai representar aquela voz da maneira como deveria, porque ela não sofre aquela situação na pele. Então, só para a gente Como se nós encerrar... precisássemos ser sempre tutelados, né? Nós precisamos ser sempre Exatamente. tutelados por aquele, como você falou, pelo heteronormativo, pelo representante, pelo padrinho, pela madrinha, e não, né? Está na hora da gente se libertar de fato. E isso perpassa por uma conscientização, por uma tomada de consciência, por uma mudança de perspectiva da população LGBTI, do movimento social, das pessoas como um todo, né? De que realmente, para a gente poder mudar esses cenários, essa mudança ela começa por si, por valorizar, por reconhecer, por aplaudir quem realmente está ali na luta diária e quem realmente representa as nossas causas. E aí é algo, nós temos, né, nossas perspectivas ideológicas que elas são mais próximas da esquerda, mas eu sempre falo, já falei isso várias vezes no nosso último debate. É verdade. Isso é verdade. Tem pessoas que eu já patenteei, que é meu, e as pessoas fazem que acham assim, o João sempre fala e eu concordo com ele. Eu vou dizer aqui. Na hora do pega para capar, para a população LGBTI, não tem esquerda nem direita. Porque o trator ele vem de um lado, do outro, de cima e de baixo. Para tirar da pauta, né, as nossas lutas, basta um tweet de alguma pessoa com poder político, né, com poder econômico, para tirar as nossas lutas ou para desmerecer as nossas lutas. Então é muito importante que a gente tenha essa tomada de consciência, né, do que realmente a gente quer. E dentro dos próprios partidos, é preciso romper essas estruturas. É por isso que eu estou, né, eu sempre falo assim, eu estou aqui para romper estruturas. Eu não estou aqui para ser só mais uma argamassa, né, colocada de forma para manter essa estrutura. Não, de forma alguma. Eu vim aqui para romper. Por quê? Porque muitas vezes, até por uma questão de candidatura, você prevalece uma candidatura de uma pessoa heterossexual, mas que é o famoso gay friendly, né? Que apoia todas as causas, apoia o negro, apoia a mulher, não, mas ele é o que na vida dele, né, pessoal? Na sua vida pessoal. Ele defende, ele é branco, ele é louro, ele vem de uma família, né, com poder aquisitivo, ele vem de, muitas vezes com nome e sobrenome. É o famoso nome e sobrenome, né, dessas famílias, dessas oligarquias que estão não só no Pará, mas no Brasil, perpetuando uma ideia ainda aí de capitania hereditária, né, do passa de pai para filho. E é isso que nós temos que assumir como compromisso de romper, né, com essas estruturas. E é verdade, pessoal, eu já participei de outros debates aqui com o João, aqui não, né, mas em outros locais com o João, e ele sempre faz esse pontuamento, que na hora que o trator vem, ele vem de ambos os lados. E é verdade, e isso acontece justamente por isso que ele acabou de falar, por falta de representatividade. Então é muito fácil quando a gente não tem representatividade e a gente tenta estabelecer diálogos como esse e a gente ser rapidamente desqualificado nas nossas falas, ou as pessoas nem sequer fazem questão de ouvir, né? Então, só aquele papel de escuta, as pessoas já não querem se submeter. Então, acaba que a gente entra muitas das vezes naquela questão, né, de a gente falar para o nosso próprio público, sempre. E as pessoas que a gente, de fato, precisa ainda mais impactar, nem sempre a gente consegue alcançar. Mas é por uma questão justamente dessa, de que muitas das vezes a gente não consegue trazer essa união da própria comunidade, de uma maneira geral, e conversar com eles e levar esse entendimento, levar a importância de representatividade, levar a importância desse diálogo político, representativo, dentro da própria comunidade, da gente falando por nós mesmos, não mais dos outros falando pela gente. Então, só para não só para a comunidade, para os héteros também dizerem assim, olha, esse espaço realmente sempre foi hegemônico nosso e é importante que a gente considere que é preciso haver, de fato, diversidade. Diversidade política, diversidade ideológica, diversidade sexual, diversidade religiosa. A gente precisa garantir com que todas as vozes sejam escutadas. A gente só vai... Sempre se fala muito, porque a gente precisa reconciliar.
Reconciliar com quem? Ninguém está reconciliando comigo, eu não estou em espaço nenhum, eu sou invisibilizado. Como é que eu vou me reconciliar com alguém? Eu só vou me reconciliar, esse país só vai entrar numa perspectiva de reconciliação quando ele de fato for um país que tenha a representatividade, quando todas as vozes possam ser ouvidas. E isso é a democracia, né? Que a gente consiga ter a participação de todos democraticamente para que todos possam ter suas vozes ouvidas. João, teve só um pedido aqui, que pediram para você colocar algumas bibliografias de direito LGBT. Pronto, João. Então, Oi, voltou. então, porque Só para a esse gente já celular, estava encerrando. certo, certo. Ele tem um negócio de temporizador. E aí ele simplesmente chega e cai. Entendi. Mas como a gente já estava encerrando, então eu vou só fazer teve uns pedidos que chegaram aqui, que pediram para você indicar algumas bibliografias de direito LGBT. Então, se você depois puder disponibilizar, tanto no teu Instagram, tu me passa que eu disponibilizo no meu também. E a gente compartilha para quem Perfeito, está eu tenho pedindo. sim. Tá? Eu tenho uns prints de bibliografia quando me pedem. Até outro dia, duas alunas que estão fazendo uma pesquisa me pediram. E aí eu fiz um levantamento, eu tenho um material, né, guardado no meu notebook. Aí eu fotografei todas as referências bibliográficas desse material, que é um material básico, né, que ajuda e que eu posso disponibilizar. Mas eu sempre recomendo, assim, para quem está entrando, né, de onde eu posso partir? Eu quero entender o que é a população LGBTI. Então, eu primeiro sempre, óbvio, vou orientar. Entrem no site, né, tanto na página do Facebook quanto no Instagram da nossa comissão. Tem muita coisa lá que a gente produz, temas que a gente discutiu, que eu acho que já dá para ter uma ideia, né? Vídeos. Teve um que a gente fez um debate muito bacana, né? Foi em agosto do ano passado, sobre a saúde da população LGBTI, assim, uma mesa fantástica. E aí, nós estamos em situação, né, de pandemia, de isolamento social. A pessoa pode tranquilamente assistir esse vídeo e ver como foi um debate, porque eu acho que também que a gente produz essas reflexões, esse conhecimento, quando a gente tem realmente várias vozes, né? Não é a voz apenas do João Jorge, mas de toda uma coletividade. Lá tinham pessoas de várias áreas. Então, recomendo que vocês entrem na nossa página da Comissão de Diversidade Sexual e População LGBTI da OAB. No Instagram é CDSOABPA. Né? Você lá vai ter acesso, vai ter como, enfim, os links que permitem com que você entre nesses materiais. Então, seria um ponto de partida. Paralelo a isso, em termos de políticas públicas, principalmente na área da assistência social, se a pessoa jogar no Google 17 de maio, SUAS, S-U-A-S, que é o Sistema Único da Assistência Social, a pessoa vai ter acesso a um material muito bom, né? Que, enfim, traz um resumo, é um material com 13 folhas, que vai garantir com que você tenha aí, né, um conteúdo bem bacana para poder ler. É um conteúdo pequeno, são 13 páginas. Então, que vem assim agora na minha memória, seriam esses, né, para quem quiser de cara. E eu, paralelo a isso, vou mandar também essas referências bibliográficas para o Lucas, e eu posso colocar também no meu stories, quem tiver acesso, vou colocar também no Instagram da comissão. Legal. Então, combinado. Eu coloco tanto no meu, o João coloca no dele, aí quem quiser pode olhar lá para saber mais. Então, João, só para a gente já estar finalizando aqui a nossa live, eu quero te agradecer muito pela participação, tá? É sempre muito bom estabelecer esse diálogo contigo. E eu quero também aproveitar e fazer um convite, já até que a gente até comentou aqui no início da live, que esse diálogo ele não pode cessar, ele não termina
ele não tem pausas. Na verdade, ele tem que ser a todo momento, então a gente tem que estar trabalhando. Eu, muito provavelmente, ainda vou sentar com o João, a gente vai fazer algum outro tipo de dinâmica, de evento, para trabalhar outros temas também relevantes para a população LGBT. E a gente tem que trabalhar, a gente tem que cada dia mais tentar estender, esticar mais esse diálogo para outras pessoas, para outros públicos. Então, vão ter outros temas, inclusive vocês estão sempre conversando comigo. Quem que tiver interesse em temas, em abordagens, pode estar mandando sugestão, que eu faço questão de, em algum momento, vir trabalhar aqui. Já faço convite para o João, para outros eventos. Quando terminar esse período de isolamento, sem dúvida, a gente vai ter outros momentos importantes para a gente dialogar, estabelecer diálogos, gravar, inclusive, vídeos um pouquinho mais curtos que a gente consiga disponibilizar nas plataformas. Tá, João? Então, meu muito obrigado para ti. Continua aí te cuidando também, todo mundo que está assistindo se cuidando, e que logo em breve a gente possa estar reunido mais próximo para conversar e fomentar novos diálogos, que é sempre muito construtivo fazer essas conversas aqui. Tá bom, João? Muito Eu obrigado que mesmo. agradeço. Eu agradeço o Lucas. O Lucas é um parceiro já, né? A gente vem fazendo um trabalho aí, né, ao longo já de pelo menos uns 4, 5 meses, né, Lucas? O Lucas também é um apoiador da nossa comissão. Inclusive, teríamos um evento agora esse mês de abril, mas infelizmente a pandemia não permitiu. Ele seria um dos nossos patrocinadores do nosso banner, mas a dívida está, né, Mas constatada, tá na casa, tá na conta já. já está na conta, né? Vai ter que pagar de qualquer jeito. Mas a gente vai Sim. fazer sim, eu acho que esses debates eles podem acontecer, como